né? Boa tarde, retomando o Café com a NER. O nosso convidado de abertura é o Paulo Henrique Ferreira, que é sócio fundador da Barões Digital Publishing. E ele vai falar hoje sobre as oportunidades de brand publishing em tempos de transição midiática. O Paulo, que eu chamo de PH, ele é jornalista com mestrado em comunicação pela USP, MBA pela FGV, é sócio fundador da Barões Digital Publishing, empresa pioneira em brand publishing no Brasil. A Barões tem entre seus clientes marcas como Quinto Andar, Fundação Dom Cabral, Engie, MRV, Banco Safra, Cochupé, entre outras. PH começou sua carreira na Compera, atual Movile, e também liderou a área digital do Lance. Dentre outras posições, foi membro do Comitê de Estratégias Digitais da ANJ. E hoje eu devo dizer que ele é um cara que eu converso muito e ele ajuda bastante a NER com ideias, com inovações. Eu gosto muito de ouvir o PH sobre as posições que ele tem com relação ao mercado editorial. E ele acabou de lançar esse livro maravilhoso, tá? Que tem 10% de desconto para os associados da ANER, e estou lendo já, estou na página 110, e vale muito a pena. É um livro que vale a pena, tá? PH, você está com a palavra, por favor, fique à vontade. Legal, obrigado, Regina. Regina, obrigado aí, pessoal da NER. É bom estar de volta aqui, sempre bom estar conversando com os editores de revista, porque eu acho que é uma oportunidade muito grande dominar o publishing editorial e a comunicação editorial na sociedade da informação. Eu vou pedir para liberar para eu fazer compartilhar a tela. Ah, já liberou aqui, ó, olha que eficiência. Deixa eu compartilhar aqui, porque eu vou fazer uma apresentação, gente, que eu espero que a gente tenha aí 1 hora para vencer essa agenda. Eu espero que a gente consiga, eu consiga apresentar para vocês o conceito geral, um overview, não só da Barões, mas do livro, da metodologia, do conceito, para a gente ter tempo até para discutir um pouco, porque eu acho que tem muitas oportunidades para a comunicação editorial na sociedade da informação. A gente está mudando o paradigma da sociedade. As pessoas não querem ser convencidas, elas querem ser informadas, inclusive por marcas, que é o foco da Barões. Então, só para vocês saberem, a Barões, só para se situarem, a Barões não se posiciona como uma agência. Embora até porque eu e 2 sócios que fundaram comigo a Barões, nós viemos do mundo de publishers. Eu fui diretor do Lance durante 7 anos. Muitos aqui de vocês conhecem o Walter Matos Júnior. Eu fui de 2008 a 2015. Foi um período glorioso, onde eu estruturei a plataforma digital do Lance. E depois, em 2015, eu comecei a ver que não fazia sentido. A mídia com maior capilarização na história da humanidade não foi impresso, não foi TV, foi celular. Não fazia sentido as marcas ficarem só confinadas naquele modelo da sociedade do espetáculo, através de grupos de mídia terceiros. Não tinha sentido uma marca relevante, com impacto na sociedade, não desenvolver audiência própria. E não estou falando aqui de content marketing, não. Estou falando de informação editorial. Então, em 2015, pedi demissão do Lance, fui para a FSB, que alguns de vocês conhecem, de todo mundo, uma grande empresa de comunicação corporativa, que foi legal, mas eu vi que precisava ser uma empresa focada nisso, para a gente desenvolver essa agenda nas marcas. Então, desde 2017, nosso portfólio fala por si só, marcas relevantes, tipo Quinto Andar, Cisul, Engie, MRV, Fundação Dom Cabral, Embratel, Marfrig, todas aí que vocês estão vendo aí, que estão ativos, tá? São projetos de longo prazo, que a gente vai falar da metodologia. Somos uma empresa DNA USP, então, isso também nos valoriza. A Agência de Inovação USP nos outorgou com esse diferencial. E agora a gente tem esse livro, né, Brand Publish, Transição Midiática,
que eu falo assim, que ele reúne, assim, ele fecha até aqui, de 6 anos, assim, que de alguma forma a entrada da Barões no mercado ajudou a estimular a comunicação editorial nas marcas de maneira proprietária, e que eu falo assim, que esse livro ajuda a avançar 6 meses na conversa com qualquer pessoa, que aí a gente já pode conversar de coisas, desafios mais refinados, porque a gente vai falar de desafio de dados, de outras coisas que fazem parte também da comunicação editorial. Então, o livro basicamente tem 3 partes. Uma que fala da transição midiática, que eu vou falar aqui rapidamente. Um que fala do brand publishing em si, cases e metodologias, são 18 cases aqui. E o terceiro, futuro da comunicação, até vou reservar um pouco para a gente discutir, tá? Para vocês tirarem dúvida, para também não ficar um monólogo aqui, e é importante a gente poder trocar um pouco. Mas o livro, como a Regina falou, cupom ANER BPITM, né? Brand Publishing Transição Midiática, no site da Robeca, da editora, tem a compra, 10% para compra individual, e se alguém quiser comprar em lote, já aconteceu de algumas marcas comprarem, a editora dá 20% de desconto. Tem as páginas do livro também, livro.brandpublishing.com.br, que tem outros caminhos como a Amazon, Kindle, e tem conteúdo logado também, o que é bem legal. Mas vou falar um pouquinho antes de transição midiática. Porque, assim, a transição midiática, quando eu comecei a ficar incomodado de trabalhar num intermediário, eu via que as marcas ligavam lá para o lance e as agências ligavam invariavelmente sextas, 5 da tarde. Ai, eu tô com budget aqui, eu tô com um pedacinho de budget, vocês não conseguem fazer uma coisa para segunda-feira? Eu falava, isso não é leal, isso não é uma coisa boa para as marcas. Isso aqui eles estão fazendo de uma maneira errada, sem esmero. E eu via que as marcas, muitas vezes, investiam muitas coisas e não tinham resultado nenhum. E também não agregava valor ao propósito editorial do lance. E eu via que isso repetia. Eu também era da NJ, eu era do comitê editorial, do comitê digital da NJ, que inclusive a gente se reunia na ANER, que era ali na Avenida Brasil, na sede da ANER. Então, e eu via com os meus pares ali que esse problema era generalizado. Eu falava, não, peraí, as marcas estão muito focadas em mídia paga, fazendo anúncios, e assessoria de imprensa. Beleza. Isso aí são ferramentas clássicas. Mas olha, as redações da transição midiática, as redações estão vamos dizer assim, se definhando, muitas e sobretudo editorias de jornais fechando, revistas especializadas também perdendo tração, editoras grandes falindo. Então está tendo um rearranjo. E nesse rearranjo não vai dar mais para ficar no paid e no earned. O earned media vai crescer. Claro que vai. Isso, aquela Holmes Report, um estudo global, aquele instituto, aquela empresa global que faz pesquisa sobre comunicação, já apontava por causa desse fenômeno em 2016. E olha que nem tinha previsto a pandemia, que a earned media seria a área de comunicação que mais cresceria. Por quê? Claro, porque a marca teria propósito editorial, teria que informar de maneira especializada, teria questão de mídia proprietária para dados, e olha que nem tinha LGPD no Brasil, tinha GPDR na Europa, a Lei Geral de Proteção de Dados de lá também, mas essa questão regulatória já estava sendo discutida. E claro, para ter uma mídia proprietária para ativar e gerar negócio, como fazia em paid media. Não ia parar a paid media? Não. Mas paid media mudou muito, foi muito para Facebook, para Google, todo mundo sabe disso. Earned media, assessoria de imprensa, virou muito gestão de crise. PR, outra, virou uma natureza, difícil emplacar pauta positiva. Então, earned media, a mídia com maior capilaridade na história da humanidade, não tinha sentido. Milhões e milhões de pessoas entraram, começaram a consumir conteúdo no celular, especialmente no Brasil, que o consumo de revistas e jornais jornais era 6% da população, revista era 20%. Então nós estamos falando de uma coisa que o celular ganhou uma escala que nenhum outro suporte ganhou em termos de penetração. Então, eu falo que a missão da Barões é a marca pensar como publisher e não pensar como anunciante. Até porque pensar como publisher é diferente. Não estamos falando de content marketing, tá, gente? É aí que começa a residir oportunidade. Aí me chamem de idealista, de utópico, mas eu sou, assim, otimista, porque eu acho que nesse gráfico do Financial Times mostra digital não é inovação, tá, gente?
Se alguma pessoa no network de vocês, digital inovação, fala, cara, você está lá em 2010, na boa, você está em 2012. Quem trata digital como ainda mais no nosso meio de comunicação, comunicação editorial, tá realmente anacrônico. É mais ou menos o cara dos anos 90 achar que televisão a cores era inovação. Tá? A inovação era TV a cores era dos anos 60. Porque, assim, hoje o digital representa mais do que todos os meios juntos e cada vez mais vai descolar. Então, requer profissionalização das marcas. E na profissionalização, por isso que eu sou otimista, requer profissionalização do tratamento do publishing, do conteúdo editorial, da forma de comunicar. As pessoas não querem, as audiências não querem ser convencidas. Elas querem ser informadas. E a marca que tem compromisso com o seu setor, com a sociedade, com as suas audiências, ela vai informar. Se ela tem integridade, ela vai. Eu até mandei um artigo para o Meio Mensagem, que deve sair em breve, aí eu mando para a Regina distribuir para vocês, que eu falo assim, o título é Comunicação Predatória não cabe mais na sociedade da informação. Eu até faço a brincadeira, falo, marca que... Eu não estou falando de empresa pequena não, viu, gente? Empresa relevante, que tem impacto na sociedade, que faz só venda, pode ver que vai ter uma cultura tóxica, vai ter balanços problemáticos, vai ter vários problemas, porque isso diz muita coisa. A marca que tem impacto na sociedade, seja B2C, seja B2B, pelo menos no seu setor, ela tem que ser uma formadora de opinião. E aí que entra a comunicação editorial. E aí que entra um novo elo na cadeia de valor da comunicação de marcas. E também, no lado das marcas, eu até costumo dizer, por isso que eu falo, a Barões é uma MediaTek de mídia proprietária editorial das marcas. É bem segmentado. Porque eu não acredito, e aí entra a oportunidade, eu não acredito em 360 graus, viu, gente? Agência 360 graus, eu acho que quem tem que ser 360 graus é a marca. Os gestores da marca. Aí vai ter que ter a Barões ou outros especialistas em brand publishing editorial aqui na Onda do Mídia, enquanto a agência de publicidade cuidando do paid e assessoria do earned. E aí, porque aqui tem dados, aqui tem autoridade, aqui é um outro jogo e aqui é outro jogo. Mas durante muito tempo, por isso que eu sou do mundo editorial, de informação, de jornalismo, plataformas digitais, editoriais, eu acho que durante muito tempo o conteúdo das marcas ficou na mão das agências de publicidade. E o que acontecia? O tal do content marketing. Lembra? Você vai morrer se você não assinar esse e-mail. Era uma coisa terrorismo. E isso não é comunicação editorial. Não é o brand publishing dentro do nosso escopo, tá? Então, por isso que a Barões é uma empresa de mídia proprietária de publishing. A gente vai falar um pouco da metodologia. Não é só conteúdo. O conteúdo é o rei, mas a distribuição é a rainha. A plataforma é o que gera dados, é o que tangibiliza o valor do asset, do ativo. A tecnologia, claro, não dá para entrar... nós... que viemos do mundo editorial, temos que dominar. Hoje, por coincidência, eu estava num negócio lá na Colômbia, no site, eu estava vendo, eles têm uma graduação de jornalismo e ciência da computação. Olha que interessante. Então, não dá mais para achar. O meio é a mensagem. Que lá que o McLuhan escreveu, nos anos 60, ele foi assertivo. Não adianta achar que... Eu fico até... Assim, eu fico bravo com os meus colegas jornalistas e falo, não, eu sou jornalista, não entendo de tecnologia. Putz, é um ignorante, então. Porque se não entende de tecnologia, não entende do meio. Então não vai fazer a mensagem chegar lá. O Machado de Assis, que eu cito o Machado de Assis umas 3 vezes nesse livro, ele era tipógrafo. Antes dele dominar a mensagem, ele dominava o meio. Ele tem um ensaio lindo chamado O Jornal e o Livro, para o Manuel Antônio de Almeida, que é um ensaio sobre transição midiática na época dele, que foi o impacto da telégrafo, que mudou tudo, assim como a internet mudou tudo. Então, pessoas como nós, no nosso tempo, têm que entender as bases da tecnologia de publishing, o publishing e a governança, porque também não dá para a gente copiar o caos dos anos 90, de campanha, criatividade, não. O publishing é um compromisso diário. E a gente também fez também uma pirâmide de maturidade de conteúdo, é um paper que está lá naquele site do livro, na área logada, que a gente falou também, ó, gente, nós não estamos falando aqui, a Barões não vende content marketing, não é posts, não é blog para vender, não é branded content. Branded content a gente definiu como a marca fazer um conteúdo de marca numa plataforma
de um editor, de terceiro. Funciona para a época de campanha, mas para a marca não gera permanência, não gera dados, não gera análise, não gera inteligência. Até porque o LGPD nem permite isso mais. Então, a gente sempre procurou, por isso, Engie, Embratel, Marfrig, Fundação do Cabral, marcas que falavam, eu quero ser publisher, achava que o conteúdo estava muito fragmentado e, de alguma forma, vai integrar a partir do topo da pirâmide, de uma visão de publisher de mídia proprietária, e integrar também. Com a Engie, a gente faz branded content na Globo, a Embratel faz vários branded content, tem blogs, tem também, tudo é content marketing, mas tem uma pirâmide de maturidade e a gente busca marcas, e eu falo, cada vez mais as marcas estão sensíveis a isso, porque elas viram que não adianta produzir conteúdo. É muito conteúdo e pouco publishing. É produzir canal no YouTube, produzir não sei o que, não sei o que, quando vê está tudo fragmentado, não gera valor, não gera resultado. Então, a Barões veio para fazer isso. Ó, vamos estruturar o seu processo editorial proprietário e o seu processo editorial proprietário vai sair daquela bagunça do seu site ali. Os sites, eu falo muito de ecossistema de mídia proprietária no livro. Vocês vão ver que o site institucional é uma coisa, o site transacional é outra, o site de publishing é outra, tudo dentro do domínio, com tráfego de dados. A internet já está sofisticada o suficiente para você não precisar fazer um site que resolva tudo e só daqui 2 anos tocar nele de novo. Você tem que ter os seus ecossistemas saudáveis, o seu ecossistema saudável. Então a gente tira o projeto editorial, transforma ele num portal, sai daqui desse jogo de autorreferente, só de falar de si mesmo, e vai para a arena de publisher, para que ele seja competitivo no seu segmento. Nos portais, nas revistas, ele seja competitivo, seja top 10, top 5, hoje tem ferramentas de medir, tem várias formas de entender esses parâmetros, e aí ele sai com uma relevância de conteúdo muito maior, como um think tank do seu setor, e com uma audiência muito maior, né? Por isso que na segunda parte do livro a gente vai falar de cases. Eu não falo só dos cases da Barões, tá? Eu falo de cases também internacionais, como Red Bull, L'Oréal, Amex. Falo de outros cases brasileiros também, como a Morse, como o Cybercook, que foi comprado pelo Carrefour. Mas, claro, como a Barões foi, de fato, um ponto de inflexão no mercado no Brasil, desde 2017, eu falo muito também dos cases da Barões, tem bastante detalhes, eu entrevistei muita gente, tanto dos clientes da Barões, das marcas, como outros, então tem uma parte de case que vai ser muito legal. E eu até falo, cada case eu faço um aspecto para não ficar repetitivo, mas, de fato, todos os nossos portais, não são blogs, todos os nossos hubs de brand publish são portais de fato, com uma volumetria de conteúdo no mínimo diária, desde o B2C, que a gente tem ali o Sonhar e Morar com a MRV, o Meu Lugar com o Quinto Andar, até o B2B, como o da Engie, o Além da Energia, que compete na arena de energia, o próximo nível da Embratel. Todos os clientes, essas marcas, elas têm capacidade de ser, do ponto de vista de brand publisher, líderes editoriais dentro do seu propósito editorial. A gente vai falar um pouquinho de conteúdo, vai falar um pouquinho da metodologia, mas não é para falar de si mesmo. E tem muita tecnologia por trás. Porque a partir do momento que você tem um hub que disputa no seu segmento, você tem uma audiência muito saudável. E essa audiência gera dados muito bons. E esses dados cabe ao dono da propriedade, que é a marca, e ao operador, que é o caso da Barões, tratá-los e inserir dentro da própria marca, né? Então, só para vocês saberem, 3 casos aqui, só para dar uma pincelada, depois vocês leem o livro, mas a Engie, por exemplo, hoje navega lá no ranking dos 10 maiores, ou 5, dependendo do mês, da área de energia. Ganhou o prêmio Aberge no capítulo Rio Espírito Santo ano passado, e hoje a Engie é reconhecida por esse Thought for Leadership em transição energética. Hoje, por exemplo, eu tenho muito orgulho de dizer que a Lei da Energia, além de cobrir os principais reguladores, cases de transição energética, tanto de usina, tanto de advocacy, que é hidrelétrica no caso, quanto de soluções, de empresas. A gente também, na pauta de transição energética, a Engie conseguiu, o Além da Energia, entrevistar o Fernando Henrique o ano passado sobre
transição energética, sobre a contribuição do governo dele. E eu falo que entrevistou o Leandro Provedel, que é o head de marketing, é jornalista também, então facilita muito. Por que que o Fernando Henrique deu entrevista para a Engie? Porque ali é um fórum seguro, técnico. Você não vai falar de política partidária, você não vai criticar ninguém, você vai entender o legado do Fernando Henrique. Então a gente entrevistou personalidades brasileiras, estrangeiras, e hoje é um fórum aí com literalmente milhares, né, de artigos, opinião, entrevistas, conteúdos, curadoria, e é um projeto que já é vencedor e tem muito sucesso pela frente. Um outro exemplo, que também foi finalista de um prêmio ano passado, a MRV Co, né, o grupo MRV, está se posicionando também com um propósito editorial. A MRV cresceu muito, o grupo tem outras marcas, então a MRV Co, o grupo precisava se posicionar, e o primeiro grande projeto de comunicação foi o Habitability, que é um hub sobre o futuro de morar, o futuro de moradias, de sustentabilidade, cidades, materiais. A gente começou esse hub entrevistando, eu nem conhecia, o Jangel, que é o maior urbanista do mundo hoje, é um dinamarquês de 85 anos. Silvio Meira, Smart City, virou um prêmio, virou uma propriedade intelectual da MRV Co. Teve um prêmio ano passado na FAAP, que eles fizeram, inclusive, esse prêmio com a Trip. Olha que interessante. O Hub faz com a gente e desdobraram um prêmio ali com a Trip, com aquela bossa que a Trip tem. Ficou super legal. Ou seja, é uma propriedade intelectual da MRV Co. E, por último, o Quinto Andar, né? A gente está lá desde 2018. Quando o Quinto Andar nos chamou em 2018, a gente estava no comecinho ainda, a gente tinha poucos clientes, tinha Oi, tinha a Transfero, o Quinto Andar nos chamou. Eles estavam passando, já estavam no caminho de ser unicórnio, já eram grandes, mas eles estavam passando por um problema ali de ruidoso, né? Porque eles tinham muita desinformação contra ele. Tinha até uma fake news falando que quem alugasse, proprietário que botasse o apartamento na plataforma ia perder o apartamento. Sabe essas coisas? Aí ele falou, não, a gente é uma startup, tem aquela coisa de crescimento, mas a gente tem um compromisso, a gente está mudando a regra do real estate. E aí criamos o Meu Lugar. Hoje o Meu Lugar tem mais de 1 milhão de acessos por mês, ele é maior que muitos cadernos de editoria de real estate de grandes veículos. Então, ou seja, imagina 5 anos de mídia proprietária, nenhuma marca consegue fazer isso via branded content. É inviável. E por isso que a gente está aí há 5 anos no Quinto Andar, e na época da pandemia que foi crítico, teve muita inadimplência, eles cortaram todos os custos, mas não cortaram o ativo de mídia proprietária deles. Por quê? Porque vira um ativo de insight, de inteligência, e vira um ativo de informação. Você prioriza informar e não convencer. Então, na época da pandemia, que precisava informar e não ficar fazendo campanha, não ficar fazendo sacadinha, foi muito útil para eles terem essa mídia proprietária já preparada. Mas para isso, gente, tem uma metodologia, tá? E essa metodologia, gente, e aí aqui é música, espero que seja música para o ouvido de vocês, é a metodologia de publishing profissional. Não é conteúdo, não é criatividade, não é sacadinha, não é campanha, é publishing profissional. Eu até falo isso para as marcas. Falo, as marcas precisam de ser publishers profissionais. Não é possível que você é profissional no marketing, na publicidade, é profissional na assessoria de imprensa e você é amador no seu conteúdo digital. Porque é o seguinte, geralmente vai uma agência, vende um layout, vende 1 ou 2 conteúdos, um conteúdo por mês, uma coisa assim, e fica aquela coisa, daqui a pouco não tem resultado, vira um zumbi digital, um blog desatualizado. Então eu falo, brand publishing é muito mais que conteúdo. Conteúdo, distribuição, layout, tudo vem, mas vem a parte menos visível, que é plataforma, dado, processo, gestão, planejamento editorial. Então, em todos os nossos clientes, a gente desenvolve de maneira contínua esses 5 aspectos. Primeiro, plano. A gente não sai fazendo. Em todos os clientes que vocês viram no nosso portfólio, a gente fez um planejamento editorial. Um documento com visão de 36 meses para capturar o conjunto de crenças e valores, os campos semânticos, os campos estratégicos, e derivar isso num documento que trate desde coisas
estratégicas como governança, como o próprio posicionamento editorial sustentável, até questões táticas, como o nome do hub, como tom de voz e tudo mais, como apurar. Então, tudo isso é feito antes de lançar. A plataforma é outra coisa. A gente insiste que o cara tem uma plataforma de publish. Eu falo que o publishing é sexy. A pessoa se informa, ela entra no ambiente de conteúdo, ela sai mais inteligente. Nesse mundo de desinformação, de fake news, ter uma propriedade powered by uma marca que tenha relevância e credibilidade é um diferencial, ajuda a combater até desinformação no seu setor. E essa plataforma, ela tem uma manutenção evolutiva, ela não é um tema WordPress. É uma plataforma que vai crescer na conexão de dados, em SEO, em performance, segurança. A gente tem isso com o banco, para vocês terem uma ideia, com multinacionais. Então, tem uma questão aí também, um dos sócios fundadores comigo, que eu contratei ele no lance, ele é de TI Web. Hoje a gente é especialista em TI para publishers, para brand publishers. Porque a gente não vai fazer um aplicativo, um site institucional ou um e-commerce. A gente já passou dessa infância de achar que digital é tudo igual. Então, a gente é para TI de experiência para brand publishers. E o conteúdo, né? Que todo mundo fala que conteúdo é rei, só que eu vejo que muitas vezes marcas e até veículos mesmos vão tomar decisões editoriais, toma direções editoriais cabeça do século XX. Pensa em custos de produção muito alto, em textos, né? Isso foi um grande erro, né, das revistas, achar que você ia transpor o texto de revista para o celular. Isso aí era assim, foi um erro tão básico que quebrou impérios. Então, eu não estou falando nada aqui para ofender ninguém, não, viu, gente? Eu estou falando só a verdade nua e crua. Então, o texto, a profundidade na web não é extensão, é frequência, é pillar contents. Esses pillar contents têm curadoria, que são notas comentadas sobre outros, que você dá o link. Tem conteúdo help, que ajuda a indexar, que é conteúdo educacional, que ajuda as pessoas a decidirem. E tem o conteúdo hero, que é o jornalismo clássico lá, uma entrevista, um case, uma opinião, mas que ele tem um arco maior de produção, aprovação, enquanto o help e o hub dão volumetria. E isso faz com que o conteúdo ande para e passe com a distribuição. Porque quando você publica, é ali que está começando a história daquele conteúdo. Se ele vai ser um conteúdo mais de topo, né, que ele vai ajudar no posicionamento, se ele vai ser um conteúdo mais tático para, por exemplo, indexação no SEO dentro dos campos semânticos que a marca tem que dominar. Por exemplo, transição energética na End, por exemplo. É algo que a End sempre vai estar bem ranqueada, que a gente trabalha isso. E vários outros, são centenas de termos. Ontem a gente está fazendo uma pesquisa sobre data lake, que é aquela coisa de dados, né, onde as marcas reúnem dados. Quando a gente foi fazer para uma apresentação para um cliente, quando a gente foi buscar data lake, aquele snippet zero era do Seja Relevante, do nosso case da Fundação Dom Cabral. Olha que interessante. Você briga por esses termos dentro dos seus territórios, né? E claro, tem fundo de funil, tem inbound marketing, tem você falar de si mesmo, seu produto, serviço, mas de uma maneira inteligente, dentro de um ambiente de confiança, de um serviço que a marca presta. Porque eu falo que quando a marca é publisher, ela já começa a ter clientes, além dos seus clientes, ela já começa a atrair a uma audiência que depois vai naturalmente gerar negócios. E, por fim, a questão de dados, viu, gente? Por isso que também o meio é a mensagem. E isso é uma coisa que favorece muito a comunicação editorial e as plataformas digitais. Os dados, e aí eu não estou falando de lead, não, gente. Estou falando de cookies, estou falando de dados zero par data, que são dados que as pessoas declaram, que não precisa necessariamente ser o nome e e-mail, pode ser outro tipo de dados, para fazer correlações, para que esses dados. Por isso que não adianta a marca investir só em branded content. Esses dados eles só vão poder ser se for da marca. Vão poder ser utilizados se for da marca, se estiver dentro do domínio da marca. Portanto, o nosso próprio contrato da Barões, já desde antes, é assim, a gente fala, tudo que a gente faz para você é seu. A gente é o operador, você é o controlador. Até para ele ter essa legitimidade daqueles dados gerarem insights e gerarem relações fair com aquela audiência, tá?
E tudo isso numa governança também muito próxima do cliente. A gente ajuda o cliente, a gente fala assim, ó, é consistência e organização. Aqui a gente até brinca que, exceto por motivos de comemoração, a gente não fica comendo pizza à noite, não fica virando noite, porque não precisa. Se você faz isso, é que você está planejando errado. O mundo da sociedade do espetáculo, daquela coisa da histeria corporativa, do caos, do workaholic, que acabou. Não pode, é insustentável, é incongruente com uma sociedade que a gente está buscando saídas. E o Publish é bom nisso, porque ele trabalha com consistência e organização. E toda semana tem checkpoint, relatórios diários, relatórios semanais qualitativos, conselho editorial. A gente monta um conselho editorial nos clientes, para que também o Brand Publish não fique só na área de comunicação, envolva as áreas de negócio. Todo mundo, é legal que no conselho editorial, no primeiro mês, todo mundo confunde, porque todo mundo, a maioria das executivos, até hoje, estudaram cases nos MBAs, são cases dos anos 80, de publicidade de grandes corporações americanas. Não tem nada mais distorcido do que isso. Então, os caras têm a mentalidade de publicidade, propaganda, não sabem nem os termos. Então, quando a gente começa, depois, quando a gente chega mais para frente no conselho editorial, no sexto, no décimo, já está todo mundo pensando em agenda setting. Já está numa área, pô, vamos curar tal assunto, que vai ter um evento no fim do ano, que é bom a gente chegar lá bem indexado, e a gente vai trazendo, começa a pensar em diplomacia editorial. Ah, vamos entrevistar a empresa X, que ela é nosso cliente, ela está querendo decidir algo legal, vamos falar disso, porque isso vai gerar goodwill comercial. É um nível muito mais sofisticado de gestão e também de operação, até porque vocês sabem, assim, eu já mostrei aí, né, os nossos clientes são pré-pandemia e os novos já estão entrando com visão sustentável de 2 anos, 3 anos. Então a gente tem clientes aí que já fez 3 anos e já vai fazer 6, que já renovou por mais 36 meses. Porque a gente fala o seguinte: não é curto prazo. Eu não vou fazer milagre. Não vou gerar lead para você. Nós vamos criar uma mídia proprietária. Isso no primeiro trimestre vai ser planejado, segundo trimestre é ganhar confiança, terceiro é escalar, no quarto, quando eu vejo a gente está planejando o outro ano, que já muda os desafios e vira uma mídia proprietária. E aí as consequências de negócios, dados, elas são proporcionais ao sucesso editorial da marca, tá? Gente, antes da gente entrar, só para eu desligar e a gente entrar numa discussão, para falar do futuro, que é a última parte do futuro da comunicação editorial, só para vocês saberem dessa referência, além do livro, eu acho que seria legal, se vocês quiserem ler, eu acho que eu brinco que assim, agora eu estou em paz porque acelera muito. Antes, em 2017, todo mundo confundia com conteúdo, com content marketing, isso aqui. Agora ficou muito mais claro, até para gerar novas conversas, oportunidades, negócios. Eu também publico muito no Meio Mensagem. A primeira fase de 2020 a 2022 foi muito sobre brand publishing. Agora eu já estou falando num nível mais de transição midiática, falando disso que as marcas não podem ser comunicação predatória, que os CEOs que negligenciam essa transição midiática tomam decisões erradas, que tomam, o cara ficar pensando em propaganda, spot de 30 segundos da sociedade de espetáculo, na sociedade de informação, é totalmente incongruente, vai comprometer as marcas. A gente não está vivendo uma crise de demanda, a gente está vivendo uma crise de modelos. Então tem que entender a transição midiática para entender os novos modelos. E o próprio Barões aí, temos o nosso site e o Brand Publishing Brasil, que é o nosso Brand Publishing, a gente lançou em 2019, a gente também é um case nosso, né? E também é muito legal porque esse Brand Publishing Brasil fez com que várias marcas, universidades chegassem, o que mostra que, sobretudo no B2B, eu acho assim, o B2C ainda compete muito com entretenimento, com algum outro tipo de linguagem. O B2B é muita informação. Então, vamos para editores de revistas, editores setoriais, isso é uma mão na roda, né? E aí, bom, falei 40 minutinhos aí, acho que a gente tem aí mais uns 20 minutinhos para falar, porque eu queria ouvir perguntas de vocês. Deixa eu interromper o compartilhamento para até ver todo mundo, quem está aqui. E também já propor, assim, falar que a terceira parte do livro é sobre o futuro da comunicação editorial. Eu, particularmente, acho que vai ser o centro da comunicação das marcas, a comunicação editorial. Eu acho que tem que ser. Vocês viram que ficar na persuasão dá ruim.
as marcas são entes relevantes na sociedade. Quanto maior a marca, mais impacto ela tem. Então, faz parte do propósito dela, pelo menos no setor dela, no que ela age, ela informar tanto a cadeia produtiva quanto os consumidores. Informar é editorial, é a ferramenta do... o Ricardo Gandur, não sei se vocês lembram dele, ele está aqui no livro, Renato Cruz, Pir Marcondes, tem um debate sobre jornalismo especializado nessa terceira parte e brand publishing. O jornalismo especializado, as revistas, vão continuar. As melhores, elas são players independentes. E elas, gerando valor, elas, tanto para o B2B quanto para o B2C, elas vão ter a sua posição. Mas as marcas vão ter que ser analistas setoriais. Elas vão ter que informar, vão ter que educar. Então, acredito que isso é um caminho sem volta. Não faz sentido a marca investir em publicidade persuasiva todo o seu budget. Ela vai ter que, até para que, se ela estiver conectada realmente com os propósitos, que os propósitos dela forem saudáveis para a sociedade, ela vai ter que, isso vai ter parte integrante dessas questões. E eu também falo muito da questão da gestão, da formação, tanto a formação de outras áreas tocarem a comunicação contemporânea, é importante a academia de comunicação sair daquela visão muito restrita de pesquisa e desenvolvimento, de pesquisa, aliás, acadêmica, avançada, precisa, sempre vai ter esses centros, mas tem que ter uma pesquisa de base que permita com que as outras áreas, engenharia, administração, engenharia da produção, medicina, olha, saúde, olha a importância, saúde, outras áreas entendam de comunicação e quem vem de comunicação entenda um pouquinho mais de gestão, para sair um pouco da operação, para entender um pouco mais, para escalar, para que a gente consiga criar sistemas produtivos de informação das marcas. E isso gera negócios, por quê? Não é só por causa de gerar negócio, é por causa dos dados também. Então, a gente é um pouco dessa minha proposta de reflexão para o futuro da comunicação contemporânea, que eu tenho trabalhado muito e eu estou vendo que vai dar certo. E isso é uma boa notícia para os editores de revista. Eu tenho provocado muita a Regina, até às vezes meio irresponsável, às vezes eu me permito uma irresponsabilidade de falar: por que a NER não muda de nome para editores de publishers editoriais? Por que é só editor de revista? Porque o publishing digital, a má notícia não é mais restrita a um segmento da sociedade. E a boa notícia todos os demais segmentos precisam desse conhecimento. Ô, Então, PH, agora voltando aqui para o seu livro, eu sei que te interromper, senão vai dar os 20 minutos, só você tá vai bom, estar vamos não lá. vai ter perguntado nada, cara. Porque você é muito bom de papo, então você vai ficar falando e vai indo. Então, Vamos no seu lá, livro, interrompeu na hora certa. o seu livro lá na página 76, você fez uma entrevista com o Joey Pulizzi, e ele faz um comentário que eu achei bem interessante. Ele diz que muitas empresas não percebem que toda empresa é uma empresa de mídia e um provedor de produtos e serviços, ao mesmo tempo. E aí ele diz que nos Estados Unidos, por exemplo, qual é a diferença entre a Red Bull e o New York Times? As duas provêm informação e vendem produtos e serviços. Os processos são os mesmos. E aí, fala um pouco disso. Isso é bem legal, porque... E eu gosto também da história do New York Times, passa um pouco para o UOL aqui. Os grandes publishers independentes, eles não vivem só de publicidade, eles vivem de serviço. Eles são brand publishers de si mesmo. Eles aglomeram uma audiência, né? E vendem serviços também. Seja a maquininha do UOL, ou seja o paywall lá eu até faço até uma análise crítica daquela febre do paywall. O paywall do New York Times não foi só de notícias, foi de um monte de serviços que ele tinha já. E não foi um paywall de levantar a porteira e se dane o resto. Tem toda uma reestruturação da empresa como uma empresa de atendimento ao cliente. Igual uma Red Bull. Red Bull vende latinha. Ela quase não usa publicidade. Ela ativa tanto. A Red Bull eu nem gosto, embora esteja no livro, eu nem gosto de usar a Red Bull como case, porque é um case tão extraordinário. É igual o Barack Obama na oratória, é igual o Papa Francisco no Twitter. É aqueles cases que você não repete muito. Então, mas hoje
a Red Bull, ela cria os esportes, ela interfere no conteúdo de maneira protagonista. Então, no final das contas, e aí, Regina, aí volta a minha provocação, é isso. Os editores, que é o que o Joe Pulizzi falou, eles têm que estar preparados para ter uma cabeça de negócio. E as marcas têm que estar preparadas para ter uma cabeça de publisher. Porque o publisher é poderoso. Ele agrega audiência na base de credibilidade. É o que as marcas mais precisam. E aí o negócio gera. Eu acho que tem uma oportunidade para os editores de conteúdo sair daquela coisa, eu edito conteúdo, eu tenho comunidades, a importância da mídia proprietária. A gente viu que as redes sociais, eu conto essa história no livro, né, das pressões que eu sofri lá no lance, uma época, quando o Facebook estava crescendo, tinha gente loucona que falava, não, vamos para o Facebook, vamos migrar, e enquanto isso a NJ brigando com o Google. Era meio incoerente, as pessoas não estavam sabendo o que estava acontecendo. A mídia proprietária, o domínio do meio, é tão importante dominar o meio do celular, quanto dominar o mercado leitor, distribuir conteúdo, distribuir revista. Então, eu fico assim apavorado quando eu via discussões, tipo, eu via falar sobre plataformas aqui e eu lembro que assim, eram os meninos prodígios ali falando. Agora, gente, meninos, vão lá, continue com seu videogame, que agora os homens vão falar, os adultos vão falar sério sobre mercado leitor, assinatura. Eu ficava desesperado. Foi aí que eu quis sair também um pouco desse mercado, porque eu me sentia estar ali na turma da lamparina quando a energia elétrica estava passando. Então, o processo, Regina, o que o Joe Pulizzi falou, eu concordo, o processo de publishing tem que ser profissional nas marcas e o processo de geração de negócio tem que ser profissional nos publishers. Nesse sentido, Red Bull e New York Times o processo são o mesmo. Aí o Joe Pulizzi até complementa nessa frase que ele fala assim, percebemos que empresas de mídia são diferentes, mas essa é uma percepção apenas baseada no que aconteceu no passado. No futuro, isso não vai acontecer. Os departamentos de marketing vão ter que atuar como publishers legítimos. Perfeito. Assim, o Joe Pulizzi me falou, quando ele falou, eu fiquei vibrando, porque era uma frase que eu falaria também. Então, é isso. O publishing editorial teve muito tempo. Eu fui fazer jornalismo por causa de futebol. Imagina, eu sou de Furnas, eu sou de Minas. Eu achava que era uma coisa assim, dos Olimpos, dos deuses. Recebia placar em casa. Pô, eu achava que era uma coisa assim de sobre-humanos. Depois você vai entendendo que é uma indústria feita por pessoas. E aí você vai entendendo que é um setor pequeno que concentrava muito poder. E acabou o monopólio disso. O publishing editorial está ao alcance de todas as organizações competitivas. E agora a gente está mudando, não está só alcance, é obrigação. Ou você acha que uma empresa de varejo, com um monte de anúncios, com uma gana de vender, de dar resultado para os acionistas, ela não tem capacidade de, por exemplo, fazer um projeto editorial que ajude em cidadania, em educação das camadas que precisam disso, combate à fake news? Não fazer isso é abster-se do impacto que ela tem. Então, eu acredito, agora falando de editores, eu acredito, na verdade, e eu venho desse mundo, eu sou jornalista, eu acredito que, não sei se tem publicitário aqui, gente, desculpa, à noite eu vou falar na ABAP, e eu falo a mesma coisa, talvez um tom um pouco diferente, mas eu acredito que editores de publishing editorial, desculpa o pleonasmo, podem ser provocar o centro da comunicação de marcas. Que quem vai ganhar o jogo no futuro não é quem tem mais dinheiro para investir no anúncio em novela, e sim quem tem mais capacidade de formar opinião de maneira fair, de maneira editorial. Eu acredito nisso, tá, gente? E eu já estou vendo com alguns clientes nossos, no nosso setor, isso acontecer. Isso está muito legal. Então, eu acredito muito nisso e eu acho que o jogo nem começou ainda. Ainda vai ganhar escala. Hoje a Barões ainda está, apesar de 6 anos, ainda está nas suas fases iniciais, no seu proof of work. A gente já provou que funciona, só que agora está começando a ganhar escala. E aí, aos próximos 2 anos, dados. Aí é aquele negócio, transformar cada hub numa data management platform, porque leitores de conteúdo geram os melhores dados. Porque nós estamos falando de lançar um site e impulsionar e falar, ó, se você fazer seu cadastro, você ganha aqui R$ 10 no wallet, você ganha um chaveiro, não é isso. Nós estamos falando de uma base
de audiência, esculpir uma audiência ao longo do tempo, crescente, grande, relevante no setor, que vai gerar muitos dados, tanto para insights quanto para geração de negócios. E esses dados são proprietários. Gente, alguém? Seu microfone está fechado, Regina. Dá uma olhadinha. Desculpa, Ó, o João Marcos Rainha, é negócio da comunicação, tem né? algumas perguntas aqui no Exato, chat. João Marcos, você quer fazer a pergunta direto, por favor? Juliana fez várias também. O João Marcos. O João Marcos fala que seu serviço com o Retail Media Network, você diz, João? Essa tecnologia, né, de cruzar dados, né, de anúncios, de publicações, é uma tecnologia um pouco mais precisa, né, está começando a ser usada agora. Alguns publishers estão contratando esse serviço, tem uns que eu conheço que estão Sim, até pesquisando, né? Tem algum paralelo? Você usa também? tem. Só que eu transformo o Hub numa máquina de dados em si e se conecta a outras marcas, porque agora as marcas vão ter que ter um data lake. E elas vão ter que ter fontes, origens de dados. E uma das melhores origens são os hubs. E aí, uma das áreas nossas é dados, inclusive é a nossa prioridade, porque a gente já viu empiricamente, por exemplo, no Quinto Andar, que a gente trabalha muito com isso, que quem frequenta o meu lugar tem 2,5 vezes mais propensão de fechar um negócio com o Quinto Andar do que fazer uma coisa, um anúncio na internet por aí. Claro, isso é meio óbvio, mas o óbvio sem dados vira achismo. Agora com dados e a gente está fazendo isso em escala. Então, só que a nossa visão, João, é muito mais voltada para a mídia proprietária de conteúdo do que a gente não fica ali competindo e nem quer outro business, aquela coisa de programática, tal, isso é outro business. Só que o pessoal de programática já falou para a gente, é importante as marcas gerarem seus próprios dados, porque os cookies no futuro vão ser mais difíceis, vai ser mais fácil fazer campanhas mais efetivas se as marcas tiverem os próprios cookies. E uma boa forma de conseguir cookies é ter a sua mídia proprietária editorial, cookies de qualidade. Isso mesmo. Posso fazer outra perguntinha rapidinho? Pode, Eu claro. gostei muito do que você falou dessa questão, eu vou até aproveitar esse seu conteúdo, como eu faço conteúdo, né? A importância, né, entre diferença de informar e persuadir, porque para quem faz brand content, né, por exemplo, né, pegando um pouco esse nicho, é a grande briga, né? Tem muita gente boa, qualificada dentro das marcas que brigam pelo bom conteúdo, né? Mas o cara lá do comercial, às vezes até um CEO, ele não quer, ele informa até do ponto de vista que não está lhe incomodando a mensagem. Se estiver incomodando, até corta lá o seu hot site, lá, né? Mas, então, é uma grande discussão. Acho muito legal isso, as marcas se envolverem nisso, mas assim, a dificuldade para convencer isso, né? Porque quem trabalha com comunicação corporativa sabe disso. Convencer o cara a informar só, ou quem trabalha com publicidade, a não só persuadir, que é o grande lance, né, da atualidade, ainda é uma briga conceitual e que encontra muitas barreiras para o pessoal, mas assim, que quer retorno a curto prazo, principalmente na área comercial, né? Queremos vender. Então a gente tem que inventar um É pouco. isso. Não posso falar da minha marca de bolacha que diminuiu a embalagem, aquela 200 gramas, 140, tem que esconder um pouco essa mensagem, entendeu? Então, Mas e isso é aí, o grande João, diferencial do jornalismo, né? Que as marcas elas não entendem, né? Aquilo que lhe incomoda, que também é uma boa você informar até que aquilo que não está aquilo que te pode, não talvez prejudicar, mas que também te incomoda, né? João, esse foi um desafio, imagina, desde 2017 eu saí da FSB, saí do lance, saí da FSB para montar Barões para fazer isso, só isso. Eu nunca fiz uma administração de rede social, nunca fiz um aplicativo, só projeto de brand publishing, que aí depois eu explico as perguntas da Juliana, que estão relacionadas a isso, tem a ver, que é o seguinte, tem a ver, João, um pouco, claro, temos que encontrar marcas que preocupam com thought for leadership. Marcas oportunistas não vão fazer brand publishing, não vão. Marcas que não têm honestidade intelectual, integral, não vão fazer. É o cara que quer ganhar dinheiro para diminuir o pacote da bolacha. Cara, ele vai. Só que ele vai perder espaço na sociedade da informação. Então, por isso que a gente acabou tendo como foco grandes marcas. Hoje a gente ainda não tem uma solução para marcas médias, porque também eu entendo as marcas pequenas e médias, que não são, também nem têm condições de fazer um projeto desse sustentável, mas as grandes marcas com propósito, com preocupação de thought for leadership, elas também já são, elas
estavam acostumadas a budgets de mídia paga. E os budgets de mídia paga são enormes e não davam mais retorno. Não estavam dando o mesmo retorno de antes. Então, o brand publishing para essas entra como uma solução muito boa, assim, para esse tipo. É um negócio sofisticado, é bem elaborado, mas está cada vez mais claro que não cabe mais também essa comunicação predatória. Quero vender, eu quero vender, eu quero vender. Espera aí. Você, tudo bem, o fabricante de bolacha ali, tudo bem. Mas uma Americanas que vende bolacha, ela tem uma relevância social, ela está nos bairros, ela tem uma relevância social muito maior do que ficar, eu quero vender, eu quero vender, eu quero vender, eu quero vender, eu quero vender. Depois dá problema. Então, as marcas têm que estar par em passo com o seu propósito também. A Juliana, quem é a Juliana? Ela perguntou aqui, oi Juliana, tudo bem? Acho que você está Oi, com tudo no bem? mudo. Tudo bem, Paulo? Boa tarde para todo mundo. Então, eu sou CCO da BR Press, que é uma agência de conteúdo, eu sou jornalista também, né, das antigas, e a gente está começando, a agência é muito pequena, independente, a gente está começando a engatinhar no branded content, native ads. Para você devem ser termos já um pouco dinossáuricos, né? Por isso eu achei muito interessante essa oportunidade de te conhecer e quero ler seu livro também. E quando você fala hub, o que é esse hub, né? Hub é um portal, É um portal portal. dentro da Barões ou da própria Não. empresa? Aí essa pergunta lá, você fez essas perguntas, onde publica e distribui, né? Aí você É, falou também da BR Press e você também perguntou se um branded room dentro do portal. É o seguinte, não, é. o que a gente faz? Aí é legal, vai estar no livro também e é Uhum. importante. Cada portal, cada cliente, a gente faz um portal para ele. Além desse, se vocês entrar lá, alendaenergia.com.br, vai cair no Além da Energia da End, que é um portal mesmo, o Hub é o portal em si. Por que eu não chamo de blog? Porque o blog é aquela coisa assim, que não... É aquela coisa que não tem uma arquitetura matricial, não tem uma arquitetura de portal, de diversas editorias, de pilar contents. Inclusive, não é bom até para dados. Então, Então. então, são portais mesmo. A gente tem hoje, se a gente fosse no mundo antigo, a gente é uma das maiores editoras de portais do White Label. É a maior editora de portal White Label do país. A gente tem 14 portais, Tá. 2 na MRV, um na End, um no Quinto Andar, por exemplo, próximo nível da Embratel. É um portal para CIOs, para TI corporativa. Hoje compete lá com aquelas grandes publicações que são excelentes do meu amigo Fernando Paiva, o Mobile Time. Evaldo Siqueira, né? Isso, é daquela turma. Então, hoje, a Embratel é uma marca que tem credibilidade, está enorme. Aí você cria um portal com nome editorial, é um portal editorial para as marcas. Portal editorial, e aí a gente distribui, aí isso que eu falei da metodologia, tem o conteúdo, mas não adianta só produzir o conteúdo, aquela Hub, Help Hero, tem que distribuir também. Então, a gente tem distribuição. A gente usa muitas redes sociais como canais de distribuição. Sim. Porque você melhora o feed das pessoas em rede social. Da End, quando a gente tocou Além da Energia, as marcas têm essa gincana, né? Eles ficam inventando coisa para postar na rede social. Feliz dia do contador, né? Às vezes não tem nada a ver com contabilidade, porque ela tem que. Tem o calendário editorial, aí entra a criação de conteúdo também, né? Isso. Criação O que a gente faz? A gente integra, o Hub alimenta 80%. E aí não precisa nem criar card, ele já cria o snippet parametrizado de notícia. 80% é informação editorial que acontece, aumento de 350% no engajamento. Tráfego. Que as pessoas querem mais conteúdo editorial do que ficar vendo card com sacadinha publicitária. As pessoas querem mais ser informadas do que convencidas. Isso é muito bom. Tanto é porque o fenômeno da fake news, eu falo isso um pouco, foram assim, enquanto nós, eu incluo nós, porque eu estava lá na NJ, estava lá no Lance, não sei o quê, ficamos discutindo ali se o mercado leitor ia cair ou não, e ia, porque o celular substituiu os meios impressos, os oportunistas entenderam isso. E foram. Agora, eu acredito que as marcas é uma nova galáxia de publishers. Vão ter publishers independentes, vão ter, isso sempre vai ter, e os fortes que vão sobreviver vão ser prestigiados pelo paid media, mas vai ter um meio da pirâmide de publishers, de marcas publishers, com seus portais. Então, Juliana, são portais de marcas com propósito editorial e assinado pelas marcas, tá? Tem um nome, tipo Além da Energia by End. A gente nunca fez um portal apócrifo.
Tá. Porque a marca, ela reforça a credibilidade da informação e Não, retroalimenta a é credibilidade bem da legal, marca. é que realmente, como você falou, são para marcas gigantes que têm muito budget, né, para fazer um portal, gerenciar esse portal, tem toda uma equipe por trás disso, né? No nosso caso, a gente está mais focado em pequenas marcas criativas, e oferecendo um espaço, um quarto dentro do nosso É, site, do nosso portal. mas aí, Juliana, tem uma Eu coisa não que eu acho sei. que eu tenho falado muito quando me perguntam sobre a pequena marca. Eu acho que, assim, muitas vezes a pequena marca, ela ainda fica com o mindset de publicidade dos anos 80, 90. Ela Uhum. quer fazer um filminho, ela quer fazer... Se ela tiver o Essa mindset da mentalidade sociedade de de formação, de publisher, curador, de publisher. de publisher, eu acho que ela vai se destacar, ela vai cumprir a função dentro das possibilidades dela e uma função que ela vai gerar a liderança pela autoridade, pela credibilidade, e não ficar fazendo uns videozinhos cafona, que às vezes fica até feio, aí às vezes gasta até um dinheiro para fazer um Tem vídeo, o esse vídeo não negócio, tem as resultado marcas nenhum. menores têm essa obsessão ainda com o Instagram, né? Que é uma coisa que não dá É, para medir, não dá para monitorar, não gera dados, gera até, né? Mas não o suficiente. Então, só para eu não monopolizar você, o principal meio de distribuição desse conteúdo são as redes sociais, que é onde as pessoas não, estão. o SEO também, o SEO é fundamental. O Ah, sim, SEO o SEO, é. claro, E aí, né? outros modelos, web stores, aí tem outras mecânicas, mas é rede Ah, social, impulsionado e orgânico, SEO, alguns outros formatos e integração com paid media para deles também. que Integração até com legal. assessoria de imprensa, porque às vezes a assessoria de imprensa Sim, pega um release e na mídia sai uma notinha. Para o Hub, é. é um pillar Conteúdo content. completo. É Pillar um pillar content. content. Deixa Tá? seu e-mail que a gente tem muita figurinha para trocar. Eu vou Obrigada. deixar aqui meu e-mail aqui, ph@barões.com.br. Lá no LinkedIn é só procurar Paulo Henrique Ferreira e Barões vai aparecer. Eu acho que é LinkedIn/PH Ferreira. No próprio site aí do livro, eu gostaria que quem lê, quem tiver a bondade de ler e me dar feedback, eu vou adorar, porque é o que a gente mais precisa nesse momento pós-lançamento. E já agradecendo, né, Regina, que a gente estourou aí um minutinho, se alguém quiser mais. Chegamos no nosso horário. O PH está à É, disposição, ele sempre está à disposição, gente. sempre. Ele é muito empático e receptivo para todo mundo, porque, na verdade, ele tem uma bandeira, ele defende bastante essa bandeira, e eu acredito mesmo que quanto mais ele provocar discussões nessa área, melhor, né, PH? Enfim, Isso quero aí. te agradecer demais, dizer que a partir da semana que vem, durante 2 meses, março, abril e maio, na verdade 3, os Cafés com a Né vão passar a ser na quarta-feira, porque na terça a gente vai ter as palestras do SFJ e da Meta. Então, quarta-feira os cafés vão passar a acontecer nesses próximos meses, tá ok? E eu agradeço demais você, PH, e Obrigado, gente. estou te esperando aqui para se associar, né? Você já sabe. Vamos discutir isso. Já fiz a provocação, vamos lá. Tá certo. Tá bom, gente. Obrigada a todos e um grande abraço. Um abraço, gente. Obrigado.